Vocês foram denunciados juntamente com Lerle Pereira de Oliveira Tavares, os 3 policiais militares, pelos seguintes fatos. Na pretérita data de 5 de abril de 2009, por volta das 3h30 da tarde, na Travessa Jesus de Nazaré, conjunto Santana do Aurá, bairro Águas Lindas, neste município, os acusados Wesley Trindade da Costa, Helder Renato Barros Seabra e Lerle Pereira de Oliveira Tavares, fazendo uso de arma de fogo, ceifaram a vida de Claudionor Eduardo Galvão do Couto, conforme ressai laudo pericial de folha 229 e 230. Segue narrando IPL em anexo os denunciados, que são policiais militares, estavam respondendo a um chamado acerca da suposta presença de assaltantes em uma residência, sendo que, chegando ao local e se identificaram como policiais, depararam-se com 2 indivíduos em fuga e a vítima parada na porta da residência. Ao constatarem que a vítima se encontrava armada, exigiram que esta largasse a arma e, de pronto, os 3 denunciados passaram a efetuar disparos em direção à vítima, que foi alvejada com 7 disparos em diversas partes do corpo, que causaram seu óbito momentos após. Ouvidos, os milicianos foram ouvidos na DEPOL, ocasião em que deram versão contraditória dos fatos. Com isso, o Ministério Público entende que vocês cometeram o crime de homicídio qualificado, sendo posteriormente pronunciados somente o Wesley e o Helder. O terceiro denunciado foi absolvido e vocês foram pronunciados pelo crime de homicídio simples. Microfone. Bom dia, senhor. Seu nome completo? Wesley Trindade da Costa. Senhor Wesley, o senhor é casado, solteiro, amigado? Sou casado. Tem filhos? Tenho filhos. Quantos? 3. Qual a idade do mais velho? 22. E o mais novo? 10. Quantas mães diferentes esses 3 filhos? 2. Os 2 mais velhos com a primeira, é isso? Um com o mais velho com a primeira e os 2 com a... Mais novos com a atual. Essa atual ainda é sua esposa, não é isso? Não, é outra pessoa. São as 2 mães, o senhor não tem mais relação com ela? Não tenho mais. O senhor é casado com a terceira mulher? Sim. Que o senhor não tem filho com ela? Não. Certo. O senhor estudou até que série? Superior incompleto. Eu estou terminando o curso em nível superior. Tá, o senhor é policial militar? Sim, sou policial militar. Qual é a sua graduação? Ou patente? Cabo, no momento já Você sou é cabo. Certo. O senhor é cabo da Polícia Militar. Está na ativa ainda? Sim, estou na ativa. Tem alguma doença grave que o senhor tome algum medicamento? Não. Nenhuma doença. Qual é a sua idade? Tenho 44. Responde algum outro processo criminal? Sim, respondo. Quantos? Somente um. Como é que está esse processo? Já foi condenado? Está em andamento? Como é que está? Sim, eu estou no regime semiaberto. Está no regime semiaberto. Essa sua condenação é por que crime? Homicídio. Homicídio. Quantos anos o senhor pegou de condenação? 15 anos. Foi em que comarca? Aqui em Belém? Ananindeua. Ananindeua. E não houve na sentença a perda do cargo? Não. Não foi decretada a perda do cargo? Não. E a corporação também não lhe... Não, a corporação entendeu que no caso eu não... Como é que se diz? Não houve indício de transgressão nem de crime militar, entendeu? Essa sua condenação, o senhor sabe dizer, já transitou em julgado? Sim. Transitou e julgou. Está em semiaberto. Sobre esses fatos o senhor não vai falar, não é isso? Os fatos deste processo o senhor não vai falar, não é isso? Não, senhor. Certo. Perguntas do MP? Defesa? Muito bem. Tragam o Helder.
Bom dia, senhor. Bom dia, excelência. Seu nome completo? Helder Renato Barros Seabra. Seu Helder, o senhor é casado, solteiro? Qual é a sua situação? Casado. Tem filhos? Tenho, sim, senhor. Dois Qua- filhos. Dois filhos. Qual a idade deles? Meu filho fez 15 anos, a minha filha fez 26 anos. São com a mesma mulher, com a mesma mãe? O atual de 15 anos, sim. Não, os dois filhos são com a mesma mãe? Não, senhor. Não, mães diferentes. Então, o senhor estava dizendo que o de 15 anos é sua esposa atual? É filho da sua esposa atual? Minha esposa, Iraneide. Certo, entendi. O senhor estudou até que série? Tenho uso superior, doutor. Em que? Eu sou engenheiro florestal e tenho bacharelado em segurança pública também. Certo. O senhor é policial militar? Policial militar, sim, senhor. Da ativa? Da ativa. Qual é a sua graduação ou patente? Eu sou tenente-coronel da PM. Tenente coronel. O senhor está, então, em trabalho regular, em atividade regular. Atividade regular. O senhor é lotado em qual batalhão? Eu sou lotado no CPR-4, que é o Comando de Policiamento Regional 4, sediado no município de Tucuruí. Tucuruí, né? O senhor... Qual é a sua idade? 48 anos. O senhor tem alguma doença, que tome algum medicamento de uso contínuo? Remédio para pressão arterial, controle diário. O senhor responde a algum outro processo criminal fora este? Não, senhor. Não tem nenhuma condenação? Não, senhor. Tá certo. Sobre esses fatos o senhor não vai falar, não é isso? Perguntas do MP? Perguntas da defesa? Sem perguntas, excelência. Muito bem, senhoras e senhores. Pode recolher o microfone dele. Muito bem, senhores jurados. Nós iremos agora aos debates. Como dispensaram as testemunhas, não houve perguntas sobre os fatos. Com a palavra o Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, presidente segredo do Tribunal do Júri, Dr. Cláudio Hernandes Silva Lima, mais uma vez, excelência, é um prazer, uma alegria que se renova estar numa tribuna de julgamento presidida por Vossa Excelência. Receba aqui meus cumprimentos, receba aqui minhas homenagens e minha demonstração de respeito e admiração pelo trabalho que Vossa Excelência sempre desempenhou à frente da terceira vara do Tribunal do Júri. Meu muito bom dia. Cumprimento também os demais servidores da Justiça, da terceira vara do Tribunal do Júri, na pessoa da doutora Karina, os oficiais de justiça que nos auxiliam, a Força Pública, a Defesa, a doutora Juliane, doutor Gustavo, doutor Pietro, doutor Paulo, doutora Cristiane, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia também, minha demonstração de respeito à profissão que Vossa Excelência exerce é de extrema singeleza, mas ao mesmo tempo de extrema importância para que a gente consiga alcançar a justiça. Cumprimento também o público que nos assiste, cumprimento os acusados, senhores jurados, senhoras juradas, de uma forma bem simples e categórica. É um processo que ele remonta a fatos ocorridos no ano de 2009. 2009. E quando a gente tenta entender a dinâmica, a conjectura, a realidade que havia em 2009, é extremamente difícil, até porque nós não estávamos presentes, nós não participamos da produção da prova na época em que a prova foi efetivamente produzida, foi trazida ao processo de outra comarca que veio a esta apenas para a realização desta sessão de julgamento. Mas eu acredito que haja um documento de extrema importância nesse processo, daí a minha dispensa da oitiva das testemunhas, porque na época foi publicada uma reportagem sobre esse fato. E eu gostaria de exibir esse documento a Vossas Excelências. Karina, é possível exibir o documento?
ID. Está em PDF? Está com o PDF baixado aí? Ou tu prefere o ID? É uma reportagem essa. Sim. E muito melhor do que ouvir qualquer testemunha, até porque a memória nos trai, ainda mais decorrendo todos esses anos da prática dos fatos, muito melhor do que se valer da memória das testemunhas, eu acredito que seja a gente entender e tomar posse das informações que esta matéria veiculou à época. É uma matéria que foi publicada no Diário do Pará, no caderno Polícia. A matéria dá conta da ação da polícia que ocorreu lá no Aurá. Matéria: bandido cai após enfrentar a PM no Aurá. Nonô era conhecido como soldado do crime no lixão do Aurá. O Nonô é como era conhecido a vítima, o Cláudio Honor Eduardo Galvão do Couto. E a matéria, ela começa dizendo o seguinte. Pode descer um pouquinho, Karina, por favor. O poder paralelo que assusta moradores no bairro de Santana do Aurá, que fica no entorno do lixão do Aurá, acabou fazendo mais uma vítima que teve a casa invadida e foi exposta do local por traficantes e assassinos que montaram um quartel-general e tentam impor ordens. Esta é a realidade do lixão do Aurá já no ano de 2009. Então as pessoas ali eram aterrorizadas pelo tráfico, eram aterrorizadas por assassinatos, alguma realidade diferente do que algum dos senhores ou alguma das senhoras já ouviu dizer em relação ao Aurá, em relação ao lixão do Aurá. Não há nada de estranheza nessa reportagem. Só que a reportagem ela continua e vai um pouco mais além e diz o seguinte: o caso mais recente, se Vossas Excelências puderem me acompanhar, eu estou lendo a reportagem. O caso mais recente aconteceu no final de semana, quando uma mulher suspeita pelos traficantes de ter denunciado a ação do grupo na comunidade Santana do Aurá, acabou sendo roubada em plena luz do dia e obrigada a deixar a casa. Caso contrário, morreria nas próximas horas. Esta mulher, ela foi perseguida por traficantes e por assassinos no lixão do Aurá, porque eles achavam que ela tivesse feito uma denúncia. Que ela tivesse denunciado a ação do grupo. Como se fosse ali a X9, né, a denunciante. Com medo, a mulher procura a polícia militar em uma missão sob o comando do Tenente Barros, à época, hoje ele é o Tenente Coronel Helder. O Tenente Barros, à época, se deslocou para Santana do Aurá para restabelecer a ordem democrática, o direito de ir e vir das pessoas que acabaram ficando reféns dos criminosos identificados como Heron e Vavá. A ação da polícia começou em fazer levantamentos e buscas para identificar Heron e Vavá. Nessa ida, aí a reportagem continua. Contra a dupla pesam vários crimes no chamado lixão do Aurá, inclusive o assassinato de um comerciante conhecido como Washington, que foi morto dentro do carro quando chegava ao lixão, em crime que até agora não teve solução. Washington foi morto. E ainda assim, não houve solução nenhuma. Temendo pela vida, a mulher que foi expulsa da casa por Heron e Vavá, acusada de ter denunciado a ação da dupla no bairro, não quis ser identificada, porém muito assustada e apenas com a roupa do corpo, narrou aos policiais militares a situação dramática que viveu. De posse das informações, o Tenente Barros montou uma equipe de policiais da 14ª Zepol, entrou no território proibido de Santana do Aurá. Por intermédio de informantes, os policiais fizeram uma busca dos principais endereços dos acusados sem êxito na missão. Quando já retornavam, Tenente Barros foi informado que Heron e Vavá estavam escondidos em uma casa. E ao chegarem nessa casa, ao chegar ao local, foram recebidos por Cláudio Honor Eduardo Galvão do Couto. Ou seja, a nossa vítima hoje, ela estava dando abrigo para Heron e para Vavá. Eram as pessoas que tocavam o terror ali no lixão do Aurá. Houve o revide e na imobilização Cláudio Honor
que era conhecido como um Nonô, considerado soldado do crime, que estava em liberdade condicional. O Cláudio Honor, vítima de hoje, estava em liberdade condicional, acabou sendo baleado e encaminhado ao Hospital Metropolitano, onde não resistiu e morreu. A equipe de policiais, após socorrer o bandido, ferido, compareceu na seccional de Ananindeua para a realização do auto de resistência e prisão, inclusive entregando a arma utilizada por Nonô com projéteis picotados, ou seja, que não detonaram. Esta reportagem aqui, melhor do que qualquer outra testemunha, inclusive dessa dona que foi expulsa da própria casa, consegue nos esclarecer, consegue nos dizer o que aconteceu e qual foi a dinâmica dos fatos com uma precisão cirúrgica até. Porque os fatos ocorreram no dia 5 de abril de 2009. 5 de abril de 2009. E essa foi uma matéria veiculada quase um mês após. Vejam, todos sabemos que o Lixão-do-Guará é uma área inóspita, é uma área em que ocorrem crimes, ocorrem sim muitas influências do tráfico, certamente hoje muito mais dominada por facções criminosas do que em 2009. Se naquela época já havia interferência direta na vida dos moradores daquela área, avalie hoje como é que essa área não está. A bem da verdade, com essa ação, né, com essa identificação, na verdade, o Cláudio Honor ele não era alvo da investigação. Ele se tornou a partir do momento em que ele faz o abrigamento do Vavá e do Heron na sua própria casa, porque eles souberam que a polícia estava fazendo rondas pelo local. A gente ouviu aqui na reportagem, a polícia já quando estava desistindo, já estava finalizando a intervenção no bairro, recebeu a denúncia por pessoas que não queriam se identificar de forma anônima, que eles estariam nessa residência do Cláudio Honor. Quando chegaram ao local, foram recebidos dessa forma. Reagiram, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo. E a arma apreendida em poder da vítima apresentava ainda munições picotadas, né? A gente chama de munição picotada, que é aquela munição em que houve o acionamento, mas o projétil não saiu do armamento. Então houve ali essa iniciativa. Agora eu pergunto, qual policial, vendo alguém apontar uma arma contra si, não vai revidar da forma mais eficiente que ele dispõe? As testemunhas que o Ministério Público dispensou são policiais militares, são policiais que estavam nessa operação também. Essa senhora que foi expulsa de casa, certamente não quis se identificar, certamente não teria condições de dizer tudo aquilo que sabe, por meio da sua própria integridade física. E a gente sabe que é exatamente isso que acontece. A informação de que esses dois, Heron e Vavá, estavam na casa do Cláudio Honor, chegou por pessoas que também não queriam se identificar. Ao longo do processo, não vi nenhum familiar da vítima procurar ou pedir providências dizendo que o Cláudio Honor era um trabalhador, era um estudante. Cláudio Honor, pelo que consta, ele era um rapaz jovem até. Ele tinha, acho que 24 anos. Um rapaz jovem. Nenhum parente do Cláudio Honor veio à justiça pedir justiça. O que, a meu ver, fala muito do Cláudio Honor. Diante de tais fatos, Excelência, e sem me cansar muito, o Ministério Público hoje não tem elementos para sustentar a acusação contra Wesley Trindade da Costa, nem Helder Renato Barros Seabra, pelo que o Ministério Público requer que Vossas Excelências o absolvam, por entender essa ser a melhor justiça que se aplica a este processo. E encerro, devolvo a palavra à Presidência, Excelência.
Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito deste egrégio Tribunal do Júri, doutor Cláudio Hernandes Silva Lima, é um prazer, doutor, retornar à tribuna da terceira vara do júri, sob a presidência de Vossa Excelência. Renovo os meus cumprimentos e a minha admiração por Vossa Excelência. Da mesma forma, cumprimento toda a sua escrivaninha, todos os servidores do tribunal, na pessoa da doutora Karina, que sempre nos atende muito bem, uma comarca, uma vara extremamente célere, extremamente diligente. Gostaria de cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público, doutor Gerson Daniel, dizer, doutor, que é sempre um prazer lhe encontrar nos tribunais do júri, dizer que Vossa Excelência tem toda a minha admiração, todo o meu respeito por ser, sobretudo, um promotor de justiça e não apenas um membro da acusação. Gostaria de cumprimentar e agradecer por me auxiliarem sempre, doutor Gustavo Gouveia, doutor Pietro Lázaro, que me auxiliam no estudo dos processos, me auxiliam preparando as infografias. Eu falo, excelências, que eu sou muito boa para ler processo, anotar, mas eu sou antiga. Eu gosto de papel, eu gosto de riscar. Eu não sei fazer um slide desse e sem o Pietro do meu lado, eu não sei cortar um vídeo, eu não sei cortar uma imagem. Então, isso aqui que Vossas Excelências vão ver é muito do trabalho dos colegas que me auxiliam. Gostaria de cumprimentar também o doutor Paulo Ronaldo, a doutora Cristiane do Socorro, que estão aqui hoje representando o senhor Helder. Gostaria de cumprimentar o Wesley, que eu sempre falo isso, confiou a vida dele, aquilo que é mais precioso para alguém, que é a liberdade, a vida nas minhas mãos. Gostaria de cumprimentar a plateia, os que estão nos assistindo, cumprimentar os advogados, a doutora Angelita, doutor Caio, cumprimentar a pessoa mais importante dessa plateia hoje, que é a minha mãe, que está aqui me assistindo. Eu sempre trago a minha mãe para me assistir quando eu estou aqui em Belém, sempre que possível, porque ela acompanha os meus estudos, acompanha as minhas estratégias. É com ela, às vezes, que eu discuto essas estratégias, discuto as provas. Então, muito obrigada, mãe, pela sua presença. E, excelências, os senhores e senhoras do júri, que eu sempre deixo por último, porque são efetivamente os mais importantes desta manhã, e vão logo mais decidir a vida dos dois acusados aqui. E por ser talvez um dos primeiros júris do ano, não sei se os senhores já serviram como jurados antes, mas logo mais os senhores irão votar e irão... Karina, abre para mim, passa lá para o final, para a parte de quesitos. Pietro, tu pode ajustar aqui? Isso. Sobe. Isso. A partir daí. E os senhores irão responder logo mais algumas perguntas, objetivamente, com as palavras sim ou não, vão receber 2 cédulas e serão perguntados e terão que dar apenas a resposta sim ou não. Na primeira urna que vai passar vai ser a coleta do voto válido, aquele que os senhores querem votar, e a segunda urna vai ser a coleta do voto de descarte. Esses votos serão conferidos, computados até a maioria, e em seguida nós teremos o resultado do julgamento. Então, excelências, logo mais os senhores irão responder questões sobre materialidade, autoria, sobre absolvição. Nós vamos chegar lá e eu vou explicar com mais calma. Hoje nós estamos tratando aqui, e eu prometo não me delongar, justamente porque o Ministério Público já resumiu bastante aquilo que aconteceu. Nós não vamos precisar, provavelmente, o doutor ainda vai falar, mas eu não vou utilizar todo o meu tempo, porque eu entendo que esse caso é um caso muito tranquilo de, inclusive, se pedir absolvição, e um caso muito tranquilo para que Vossas Excelências possam absolver aqui hoje o Wesley e o Coronel Helder, porque nós estamos falando aqui de 2 pessoas que estão sentadas hoje aqui, que carregam nas costas desde 2009 o peso do processo penal, e o peso do processo penal, Excelências, ele é grande, ele é gigantesco. O Helder está chorando aqui desde o momento em que ele ouviu o Ministério Público pedir a sua absolvição. Porque ele carrega nas costas, assim como Wesley, há todos esses anos o peso de uma acusação injusta.
Naquele dia, excelências, eles foram parados na BR por uma senhora, aquela senhora que entrou aqui e que foi dispensada a oitiva, desesperada, porque a casa dela tinha sido invadida por criminosos, invadida por traficantes. Ela tinha sido expulsa dali. E, excelências, provavelmente, ela não tinha mais para onde ir, onde ela ia agasalhar os seus filhos. Tem um boletim de ocorrência no processo, o marido dela foi agredido. Eles queriam invadir a casa de um vizinho. Essa é a realidade das pessoas que estavam vivendo ali, provavelmente ainda é a realidade das pessoas que ainda vivem ali, no Lixão do Aurá. A gente pensa que é muita coisa de filme. Nossa, como é que o cara vai invadir a casa do outro? Invade. Invade, sai de lá, bota para correr. E se a pessoa aparecer, ela vai morrer e não tem nada o que fazer. E eles dois, não só eles dois, como outros policiais que foram todos investigados, recebem o peso de ter protegido, de ter feito o que tinham que fazer. Excelências, durante a audiência de instrução, o Ministério Público chegou a questionar por que eles levaram o Claudionor para o hospital. Porque o procedimento, não sei da onde, diz que não pode carregar ninguém ferido na viatura, pelo amor de Deus. Eles estão sentados aqui hoje simplesmente porque fizeram o que tinham que fazer. Todos eles passaram por perícia nas armas, perícia de pólvora combusta nas mãos. O Claudionor teve a arma periciada, inclusive nós temos aqui a perícia da arma do Claudionor, que comprova a versão que foi apresentada, especialmente pelo Wesley, que é aqui quem eu defendo, foi apresentada por ele desde o interrogatório, desde o primeiro depoimento, e aquilo que fala na própria reportagem. Volta lá para mim. O Claudionor, ele tinha uma arma que não funcionou naquele momento, mas que já tinha disparado anteriormente. E essa foi, inclusive, talvez a sorte dos policiais que não foram. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Volta. Essa aqui. Essa é a perícia. Volta só um pouquinho, só para eu mostrar para os jurados. Essa aqui é a perícia, e eu vou apontar aqui aos senhores para me acompanhar. É a arma de fogo tipo revólver, calibre 38. Acabamento oxidado, a numeração raspada, devastada, e ela estava com a vítima Claudionor. Ela foi entregue porque estava com a vítima Claudionor. Pode passar. E aqui eu destaquei o que é a conclusão desse laudo, que diz o quê? Após verificarmos as peças e o mecanismo, constatamos, no momento da perícia, que a arma encontrava-se inoperante, devido ao eixo de fixação do cão não ser original, estando mesmo quebrado, a haste da mola do cão não original, impulsor não original e retém do tambor quebrado. Por isso foi que ele tentou disparar contra os policiais e não conseguiu, porque a arma não funcionou naquele momento. Porém, os projéteis que estavam picotados demonstram que ele realmente tentou reagir àquela ação policial. Nós temos também, excelências, no processo, e vossas excelências precisam entender o porquê os dois apenas chegaram aqui. Durante este processo foi requerido a perícia em todas as armas. Mas, por algum problema do Instituto de Perícias, nem todas as perícias foram entregues ou devolvidas ao mesmo tempo. E no caso do Wesley, o que aconteceu? Nós tínhamos outro policial aqui, inclusive o doutor falou, foi denunciado, mas foi absolvido, que foi o Lerli, em que chegou antes das alegações finais dele, doutora, chega a perícia da arma dele dizendo que os projéteis que foram encontrados no corpo da vítima não tinham partido da sua arma. E em razão disso, o Ministério Público pediu a sua absolvição. Passa para mim, por favor, Pedro. Isso aqui são os memoriais finais dos 3 acusados, Wesley, Helder e Lerli. Pode passar.
E o Ministério Público, naquela época, falou: ademais, há requisições de perícia de desempenho mecânico da recenticidade de disparos e comparação microbalística, pelo denunciado Lerli, a qual a referente à arma de fogo utilizada pelo denunciado Lerli, a qual informa que não tiveram elementos coincidentes entre os projéteis retirados do cadáver da vítima e os padrões projéteis obtidos em tiro de prova, revelando que os projéteis questionados não foram expelidos pelo cano da referida arma de fogo. Por fim, não resta dúvidas, excelências, pode-se afirmar que diante das provas e da prova supramencionada, o denunciado Lerli não for o autor do crime em tela. E aí o Lerli é absolvido dessa acusação. O Wesley não tinha o laudo ainda. Depois que o Wesley é pronunciado junto com o seu Helder, é que o advogado à época consegue, junto lá, perturbando o Renato Chaves, a perícia do Wesley. E a perícia do Wesley diz o quê? Volta para mim, Pietro. Volta. Volta. Volta mais uma. Esta aqui, volta mais um, só para os jurados verem. Essa aqui é a perícia do Wesley. E na perícia do Wesley, pode passar. Diz o quê? Na comparação microbalística, constatamos que não foram encontrados elementos coincidentes entre os mesmos, os projéteis do corpo da vítima, e a arma que tinha sido utilizada pelo Wesley. Foi feito, além disso, um outro laudo com relação ao Wesley. Pode passar. Um laudo residográfico, Wesley Trindade da Costa, para ver se tinha efetuado disparos. Pode passar. Do acima exposto, conclui-se que nos resíduos da mão direita e esquerda do periciando, obteve-se resultado negativo para o chumbo. E o Wesley fala, inclusive, que naquele dia, quando eles cercaram a casa e gritaram, é polícia, ele falou, vocês vão morrer. Ele chega a empurrar a porta e eles dão de cara com o Nonô, com a arma, empunhando a arma. Mas de que ele não chega a efetuar os disparos, porque ele era quem estava na frente e apenas empurrou a porta. A gente sabe que nas operações policiais, não é o camarada que está na frente abrindo a porta ou arrombando uma porta, que é quem atira. Normalmente ele tem uma retaguarda. Que no caso estava sendo feita pelo Helder e pelo Lerli. E tinham outros policiais lá também, mas que da mesma forma foram saindo os resultados e não foram sequer denunciados. Eu acredito que no caso do seu Helder, nem a perícia dele até hoje foi apresentada ao processo. E, então, excelências, quando nós pensamos nesse processo, não é por isso que eu digo que ele é muito simples de se absolver. Pura e simplesmente pelo fato, eles estavam ali para fazer o que precisava ser feito, para proteger aquela senhora, a família dela, que estava ali fora de casa, expulsa de casa de elementos extremamente perigosos. E mais do que isso, proteger a sua própria integridade, a sua própria vida, no momento do confronto. A legítima defesa, ela não espera, ela não exige, excelências, que eu espere receber o primeiro tiro para que eu possa atirar. Eu ajo com os meios necessários para me defender. E nós não estamos falando aqui de uma vítima que estava ali inocente, que estava ali dentro de casa, ou então que estava trabalhando, e que a polícia invadiu aquela casa e atirou, porque a polícia queria exterminar aquela pessoa por puro sentimento de maldade. Não é disso que nós estamos falando aqui. Então, excelências, os senhores irão responder as seguintes perguntas. Sobre a materialidade, o que é a materialidade? Ocorreu um crime, o Nonô, o Cláudio Honor, morreu porque alguém produziu um ferimento contra ele, ou ele morreu de uma causa natural. Então a materialidade de um crime é saber se esse crime efetivamente aconteceu.
No dia 5 de abril de 2009, no bairro de Águas Lindas, em Ananindeua, a vítima Claudionor Eduardo foi alvejado por disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte. Isso aqui é mais ou menos como o doutor deve perguntar aos senhores. E os senhores dirão sim, depositarão na primeira urna a palavra sim, reconhecendo a materialidade. Em seguida, os senhores irão responder ao segundo quesito. Com relação ao Wesley, que será votado primeiro, o réu, o Wesley Trindade da Costa, foi o autor dos disparos contra a vítima? Não. Não foi. E nós temos a perícia de laudo residográfico que comprova isso, nós temos o laudo de microcomparação balística que comprova isso. Inclusive, se esse laudo tivesse chego antes das alegações finais, sequer aqui o Wesley estaria sentado. Porque o Lerli realmente foi retirado desse processo há muito tempo atrás, justamente pela entrega do laudo. Depois disso, excelências, nós iremos para casa. Votando não, os senhores estarão encerrando o julgamento, não reconhecendo a autoria do Wesley com relação a este fato. E estarão fazendo justiça neste dia. Justiça não só pelo trabalho da Polícia Militar, que se expõe diariamente para proteger a sociedade. Estarão fazendo justiça também pela dona Elza, pela família dela, pelo esposo dela que foi agredido, pelos filhos dela que foram ameaçados de serem estuprados. Estupradas, eram meninas. Pela vida da dona Elza, que mudou completamente. O oficial até falou para mim, foi muito difícil achar a dona Elza, porque ela sumiu de lá, ela fugiu de lá. Ela teve que ir embora. Se por uma suspeita de que ela estaria delatando o tráfico ou a criminalidade naquele local, ela já passou pelo que ela passou, imagina tendo uma pessoa morta dentro dessa casa por conta de uma denúncia, agora sim, efetiva da dona Elza. Porque ela foi pedir ajuda da polícia em um momento, excelências, de muito desespero. Então façam justiça no dia de hoje. Acatem o pedido do Ministério Público e acatem o pedido da defesa e absolvam. Absolvam o Wesley. E absolvam o Helder também. Muito obrigada. Obrigada, excelência. Senhores e senhoras, meu bom dia a todos. Excelentíssimo senhor magistrado, doutor Cláudio Hernandes, digno presidente desta terceira vara do júri da capital, minhas cordiais saudações a vossa excelência, doutor Cláudio, excelentíssimo senhor doutor Gerson Silveira, digno promotor de justiça, mais uma vez a honra aqui desta defesa, excelência, de estar dividindo a tribuna com vossa excelência, sempre técnico, sempre brilhante, sempre preciso nas suas perorações. Minhas cordiais saudações a vossa excelência. Excelentíssimos senhores e senhoras colegas advogados da ilustrada defesa que me acompanham hoje aqui neste plenário, meu bom dia a todos e a todas. Senhores serventuários da Justiça, daqui da terceira vara do Tribunal do Júri, da comarca da capital, na pessoa da doutora Karina, minhas cordiais saudações aos senhores e às senhoras, aos policiais militares que guarnecem aqui o nosso plenário, demais advogados e advogadas, estagiários presentes nesta sessão aqui no plenário, familiares, eventualmente, talvez, da vítima, não sei, familiares dos dois acusados que estão aqui. Meu bom dia a todos. E, finalmente, aos senhores e às senhoras do Conselho de Sentença, minhas cordiais saudações a vossas excelências, que são os juízes desta causa, né, que vão proferir o vosso voto e vão, ao final, decidir o destino desses dois senhores. Pois bem, a defesa de Helder Renato Barros Seabra, excelências, também não pretende se alongar muito, primeiro, em vista do próprio pedido de absolvição que foi feito na data de hoje pelo órgão do Ministério Público, e que vossas excelências puderam ouvir atentamente as perorações feitas pelo Dr. Gerson, que resumiu de forma bem simples o que se trata aqui neste processo que vem se arrastando desde o ano de 2009. Pasmem vossas excelências.
Não por culpa do pessoal da terceira vara penal, é bem que se diga isso, né? Esse processo, como já foi dito aqui, tanto pelo Dr. Gerson como pela doutora Juliane, a advogada que me antecedeu, ele era originário da comarca de Ananindeua. E por lá tramitou durante quase todos esses anos. Praticamente temos aqui na terceira vara penal, não tem talvez nenhum ano que esse processo se encontra aqui, e imediatamente, diga-se de passagem, fazer justiça ao doutor Cláudio, assim que esses autos chegaram aqui, nesta terceira vara, a primeira providência do doutor Cláudio foi verificar que o processo já se encontrava todo saneado, e imediatamente marcou a data do júri para hoje. Então, fazer até a justiça, é bom que se diga ao meritíssimo juízo da terceira vara, do Tribunal do Júri, que promoveu, enfim, a celeridade que este caso se impunha. Se impunha por se tratar de um caso relativamente simples. E que demorou todos esses anos, não por culpa da terceira vara penal, na comarca da capital, e muito menos, por culpa da defesa. Por culpa das defesas e por culpa dos dois acusados. Pois bem, Vossas Excelências já viram aqui, já puderam sentir, que este caso aqui é mais um daqueles casos que remontam aqui nos tribunais do júri da comarca da capital, da comarca do interior, principalmente aqui na nossa região metropolitana, em que a polícia militar é chamada para resolver um problema social. É muitas vezes chamada a polícia militar para resolver um problema que não lhe compete na origem. Eu estava lá no caso de Eldorado de Carajás, em 2002, quando esse processo foi julgado, em que 155 policiais militares, Excelências, sentaram aqui neste plenário que nós estamos hoje aqui, era tanta gente aqui, tanto policial militar, que essa parte aqui da tribuna, essa parte aqui de madeira teve que ser arrastada para lá, para poder caber todos os 155 policiais aqui. Desde o coronel até o soldado, de duas tropas da Polícia Militar, da tropa de Marabá e da tropa de Parauapebas, que sentaram aqui neste plenário aqui. Sabe para quê? Para resolver uma causa social. Para resolver, que foram chamados lá para aquele confronto, para resolver a ausência do Estado. Para resolver um problema em que o Estado devia estar presente, assistindo pessoas de baixa renda, assistindo pessoas miseráveis, e não estava presente. Aí sobra para quem? Sobra para quem quando a bomba estoura? Para a polícia militar, como sempre. Sempre é assim. E esse fato aqui, que está sendo submetido ao exame de Vossas Excelências, não é diferente. Sobrou para a polícia militar, sobrou para esses 5 policiais militares que faziam parte de 2 guarnições diferentes, resolver o problema de uma senhora simples, de uma senhora que vivia na miséria num barraco, dentro do Santana do Aurá, dentro do lixão do Aurá, que foi expulsa pelo tráfico, pelo crime organizado da época, que foi ameaçada, que foi inclusive ameaçada de ter a sua filha estuprada, como ela mesmo depois, perante a autoridade policial, que tinha uma criança na época. Ela era mãe de uma criança na época, e esses traficantes aqui, esse Vavá, esse Claudionor, ameaçaram não só de matá-la, como de estuprar sua filha menor. Foi esse o terror que foi imposto por esse marginal, por esses 3 marginais, para essa senhora, que morava num barraco no lixão do Aurá, porque não tinha o Estado para assisti-la. Foi esse terror imposto pelo criminoso que a polícia militar teve que resolver. Que sobrou mais uma vez, assim como tinha sido lá no caso Eldorado, que sobrou para a polícia militar resolver. E não foi outra atitude que eles tiveram. Ele, o coronel, hoje tenente-coronel Barros, na época ele era um jovem tenente da polícia militar, ele tomou a frente dessa situação e foi lá restabelecer a ordem. Foi lá, dentro daquele barraco, dentro do lixão do Aurá, para resolver, para fazer justiça. Quem primeiro fez justiça nesse processo aqui
Foram eles, foram essa guarnição da Polícia Militar. E foi lá para colocar ordem, foi lá dar o seu peito para tentar expulsar aquele marginal de dentro da casa que não era dele. Que não era dele. Que ele expulsou essa senhora simples, que até hoje, diga-se de passagem, até hoje continua sem casa. Continua vivendo na miséria. E eu ouvi, para um espanto deste advogado, manifestação, eu não vou dizer de quem aqui, porque a ética me impõe o sigilo, e teve manifestação quando nós sustentamos que eles agiram no estrito cumprimento do seu dever legal, porque eles não foram lá para passear, porque eles não mataram o Cláudio Honor, porque tinham uma rixa pessoal com ele, porque tinham alguma animosidade. Eles foram lá porque o dever de policial militar deles impunha eles agirem para restabelecer a ordem. Eles não foram lá a passeio. E quando eles fizeram isso, e a defesa sustentou que eles agiram no estrito cumprimento do seu dever legal, houve manifestação no processo. Não foi do Dr. Gerson, não foi do Dr. Cláudio. Já falei isso. Esse processo veio para cá, atende menos de um ano. Houve manifestação no processo dizendo que não podia ser aceita a tese de estrito cumprimento do dever legal, porque não é dever legal da Polícia Militar matar ninguém. Isso consta nos autos. Pasmem, Vossas Excelências, que essa manifestação de uma pessoa que é técnica do direito, que devia ter o mínimo de conhecimento de excludente de ilicitude, apostou esse tipo de manifestação no processo. Ora, não pode ser estrito cumprimento do dever legal, porque não se sabe, até onde se sabe, a Polícia Militar não pode matar. Esse não é o dever legal da Polícia Militar. Ora, como assim? E as excludentes de ilicitude que estão previstas no Código Penal, onde é que fica? Que são previstas na nossa legislação brasileira, que são previstas em qualquer legislação do mundo civilizado, que está prevista inclusive até nos direitos humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, em todos os tipos de diplomas legais que a gente tem por aí do mundo civilizado atual. Eles tinham, sim, a obrigação de intervir, de restabelecer a ordem para aquela pessoa inocente. E se foi preciso, se foi necessário o uso da força, então tem que fazer. Tem que fazer. O militar não anda com a arma no bolso de enfeite. Ele vai enfrentar o criminoso. Ele entra no barraco. Foi isso que eles fizeram. Bateram lá. Mandaram ele sair. Ele disse que não ia sair. Eu não vou sair daqui. Quem entrar aqui vai morrer. Foi essa a manifestação do Nonô. Foi essa a manifestação da vítima. Ele assinou a sentença de morte dele nesse momento. Porque não se enfrenta um policial militar armado. Ele morreu por culpa exclusiva dele. Por culpa exclusiva dele. Ele enfrentou a polícia militar. Ele sabia das consequências disso. E assim mesmo fez. E assim mesmo fez. E não teve outra alternativa para eles, a não ser fazer uso, não do meio necessário, mas era do único meio que eles dispunham no momento. Ou eles tinham que enfrentar o policial, ou eles tinham que enfrentar um marginal homiziado dentro de um barraco com um pedaço de isopor. Era isso que eles tinham que fazer? Pegar um pedaço de pau para enfrentar um marginal armado, que está aqui, foi mostrado aqui pela defesa que me antecedeu, a matéria do Diário do Pará, que mostra a foto do armamento que esse indivíduo utilizou no dia do fato. Não, eles fizeram uso, sim, com moderação, do meio que eles dispunham, que é o armamento que o Estado paga para eles se fazerem a defesa deles próprios e também de terceiras pessoas. Quando eles atiraram para se defender e para defender o colega do lado. É assim que a polícia age. É assim que uma guarnição tem que agir. É assim que eles são ensinados na academia.
Não resta dúvida neste processo. Não resta dúvida de que eles agiram em legítima defesa coletiva. Um protegeu ao outro e todos protegeram a si próprios da forma como agiram. Nós tivemos aqui, e consta aqui no processo, a decisão que foi, inclusive, eles continuam na Polícia Militar durante todos esses anos. Sabe por quê? Porque houve uma manifestação do Corregedor-Geral da Polícia Militar nesse sentido. Consta aqui no processo que todos eles foram absolvidos administrativamente desta acusação. Na verdade, eles nem sequer foram absolvidos. Sabe por quê? Porque nem processo administrativo visando a exclusão deles foi aberto. O Corregedor-Geral da época, de forma tranquila, só de analisar os autos do IPM, entendeu que eles agiram dentro dos parâmetros legais. Dentro dos parâmetros legais. E é por isso que até hoje eles ostentam, com orgulho, a farda da Corporação de Fontoura. Então, excelências, não pretendendo me alongar mais, e vou passar a palavra para a minha colega, doutora Cristiane, requeiro a vossas excelências a absolvição do tenente-coronel Helder Barros Seabra. Vão votar a vossas excelências da mesma forma como foi requerido pela defesa que me antecedeu. Ao primeiro quesito, vossas excelências vão responder sim, que diz respeito à materialidade do fato, e ao segundo quesito, como não existe prova que ele, o Helder Renato, tenha feito os disparos que ceifaram a vida desse cidadão, não existe laudo de perícia microbalística no processo. Não existe. Eu não estou falando o que eu acho. Eu olhei esse processo de cabo a rabo. Depois de todos esses anos, nunca foi juntado a perícia microbalística para, afinal de contas, aprender. De demonstrar que os tiros que mataram esse cidadão partiram da arma dele. Então, meu amigo Barros, levanta sua cabeça, meu irmão. Levanta a sua cabeça, você vai sair daqui de cabeça erguida, independente da decisão dos jurados aqui do Conselho de Sentença. Independente da decisão que estão. Levante sua cabeça erguida, porque você é inocente, meu irmão. Você é inocente. É o que esses autos aqui revelam, a sua inocência. A também do Esper. Ele também é inocente. Eles estão sob o peso deste processo durante todos esses anos. Quase 17 anos. Quase 17 anos. Sem dormir direito, sabendo que pesando sobre eles pesa este processo aqui. A possibilidade de eles saírem daqui condenados. De perderem a farda da Polícia Militar. Então peço justiça a vossas excelências, absolvendo o tenente-coronel Barros dessas acusações, excelência. Eu vou passar, colega, pela vossa atenção. Muito obrigado. Passo a minha palavra agora à doutora Cristiane. Obrigado, doutor Paulo Ronaldo. E aqui eu cumprimento a todos aqui desse plenário. Meu bom dia a todos. E inicio meus cumprimentos ao senhor juiz-presidente dessa terceira vara do Tribunal do Júri, doutor Cláudio Hernandes. É sempre uma honra, é uma satisfação tê-lo na presidência do júri. E também cumprimento ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Gerson Silveira. É uma honra também tê-lo nesse julgamento. O senhor, de uma forma muito brilhante, de uma forma muito justa, teceu aqui o seu debate. A gente entende na nossa cabeça, quando a gente escuta, né, falar de justiça, que o Ministério Público está para acusar. O Ministério Público é o órgão acusador, é aquele que é responsável por acusar. Não, o Ministério Público, a gente aprende isso no cotidiano, sendo ou não operador do direito, sendo ou não estudante, advogado, sendo ou não da justiça, como cidadão, que o Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público está ali para fazer valer a lei. E o doutor Gerson, hoje, nos mostrou isso, pedindo a absolvição dos acusados aqui, desses dois policiais. Porque, ao analisar o processo,
ele verificou que as circunstâncias que ali estavam nesse processo não poderia ter outra alternativa senão a absolvição dos militares aqui. Então, meus cumprimentos ao Dr. Gerson, dizendo que é uma satisfação tê-lo do lado oposto da tribuna, mas em busca da justiça, Dr. Gerson. Meus cumprimentos a todos aqui, os serventuários, doutora Karina, obrigada pela cordialidade, a todos que aqui estão presentes, fazendo acontecer esse julgamento. Aos ilustres advogados que compõem a bancada defensiva, eu me viro aos senhores, doutor Paulo, que divide comigo a defesa do tenente-coronel Barros, doutora Juliane, aos doutores, também uma honra dividir aqui a bancada defensiva com os senhores. Cumprimento a todos do plenário, familiares, estudantes, advogados, meu bom dia, minhas saudações. E assim como fez a doutora Juliane, eu cumprimento a todos os senhores e as senhoras que compõem esses jurados. Eu acredito que os senhores estão aqui na função máxima, uma função máxima de não só julgar, mas de fazer justiça. Os senhores foram escolhidos aqui com essa missão de dizer, essas pessoas que hoje estão aqui, esses dois militares, aqui eu tenho o Cabo Wesley e aqui eu tenho o Tenente-Coronel Barros. Essas pessoas devem ser tratadas como criminosas? Eu devo considerá-los como dois homicidas? Ou eu devo considerá-los como pessoas, como policiais militares que no dia 2 de maio de 2009, há 16 anos atrás, estavam cumprindo seus deveres? E olha que interessante, eu acho que os senhores já puderam, inclusive já passou inclusive na cabeça dos senhores toda a situação fática. Eu não vou me delongar muito, mas imaginem só, no dia 2 de maio, uma senhora que morava na comunidade Santana do Aurá, mais conhecido como Lixão do Aurá, foi expulsa da sua casa. Nós trouxemos essa pessoa aqui hoje para ser ouvida, mas dispensamos a oitiva dela, até porque ela ia reviver toda a situação que ela passou. Essa senhora sofreu muito. Essa senhora foi expulsa da casa dela. Ela tinha um projeto social dentro da comunidade, ela trabalhava com as crianças carentes da comunidade. E ela chamou reportagem para o local. Ela chamou reportagem não com a intenção de denunciar os criminosos, mas porque o próprio Estado não estava dando amparo social. As crianças viviam de catar lixo e a gente assiste isso na televisão. As crianças viviam comendo restos de alimentos do lixo, as pessoas viviam doentes por ratos, a criminalidade assolava. Então essa senhora, ela chamou a imprensa para o local. E quando a imprensa chegou no local, os criminosos acharam que ela estava o quê? Denunciando, que ela ia atrapalhar com a imprensa a criminalidade que assolava ali no Lixão do Aurá, na comunidade Santana do Aurá. E por causa disso, senhores e senhoras, ela passou a ser ameaçada. Sua família foi expulsa. Aqui os senhores puderam ouvir, as senhoras puderam ouvir. Ela buscou amparo na polícia militar, porque ela já tinha ido na polícia civil. A polícia civil nada fez. Ela tinha ido na polícia civil para denunciar que já estava sendo ameaçada por Vavá. E aqui eu trago essa informação aos senhores e senhoras. Vavá, o nome era Wagner e era irmão de Claudionô, Nonô. Tanto Vavá quanto Heron, Vavá e Claudionô, que é o Nonô, eram irmãos e eram também parceiros do mundo do crime. Dentro do processo, nós temos a oitiva da mãe do Claudionô, ela foi ouvida na fase policial. E o que ela diz? Ela diz que Claudionô já tinha sido preso, processado, condenado por crime de assalto à mão armada. Ela diz que o filho dela já tinha atirado contra uma mulher. Claudionô já tinha sido preso por roubo qualificado, com uso de arma, já tinha atentado contra a vida de uma mulher, era conhecido na área por ser traficante, homicida, e ele, junto com os outros comparsas, Heron, Vavá, tocava o terror lá no Lixão do Aurá. Então, senhores e senhoras, para eu não me alongar muito, nós já temos aí a cena toda na nossa cabeça.
Esses policiais militares que aqui hoje estão na condição de acusados, eles foram responder a um pedido de socorro dessa mulher. E quando chegaram no local, se depararam com esses criminosos dentro dessa casa. Criminosos que fugiram e o Claudionor que resolveu enfrentar a polícia com arma em punho. E a polícia não teve outra alternativa a não ser revidar a injusta agressão. Senhores, a legítima defesa, dentro do Código Penal, ela diz que eu posso me defender a mim, a terceiros, de uma injusta agressão atual e iminente com os meios necessários e proporcionais que eu disponho. E foi isso que aconteceu no dia. Não tem o que se falar, não tem o que se dizer. Ninguém, quando está ali, quando eu estudei esse processo junto com o doutor Paulo, a gente ficou imaginando, imagina, te coloca numa cena dessa, onde tu tem uma arma contra você, onde você tem a sua vida colocada em perigo, você não vai contar quantos tiros você vai dar, você não vai dizer, eu vou dar um tiro, eu vou dar 2 tiros, não! Você vai querer o quê? Preservar a sua vida e do seu colega que está ali com você, você vai querer voltar para a sua família. E foi isso que aconteceu. Então não há que se falar em excesso, não há que se falar em muitos disparos, há que se falar em preservação da vida, da minha vida e da vida dos meus colegas que estavam ali. Então é por isso, senhores e senhoras, que não há alternativa a não ser absolvê-los. Nós temos aí uma pessoa, Claudionor, que escolheu o mundo do crime. E a escolha que ele fez causou-lhe a morte. Então eu tenho aqui Tenente Coronel Barros, 27 anos de polícia militar, há 16 anos respondendo esse processo, nunca foi preso, nunca foi processado, não foi responsabilizado criminalmente por nenhum outro crime, não foi responsabilizado administrativamente, a polícia militar não abriu um conselho de justificação, porque dentro da polícia militar a gente tem um processo administrativo para poder apurar as condutas éticas dos militares. E no caso dele, por ser oficial, é um conselho de justificação. Por este caso, sequer foi aberto um processo administrativo para apurar a conduta dele. Por quê? Porque a polícia militar entendeu que ele e os demais policiais militares que integravam a guarnição, que eram 5, junto com ele 5, agiram no estrito cumprimento do dever legal. Eles não cometeram nenhum crime. Nenhum dos policiais que ali estavam presentes cometeram crimes. Não agiram contra a lei, agiram dentro da lei para atender um chamado de socorro de uma senhora que morava dentro do lixão do Aurá. Olha que situação. O que essa mulher não passou? E digo mais, essa mulher não voltou para o lixão do Aurá. Depois que ela foi expulsa, depois que esse homem morreu, esse Claudionor, os outros criminosos continuaram ali na área, tocando terror. Essa mulher simplesmente foi embora de lá. Ela saiu da casa dela, ela foi expulsa e não voltou mais para lá. Então, senhoras e senhores, de tudo que foi dito, desses longos 16 anos que esse processo já tramita, em nome desses 2 policiais militares, tanto do Cabo Wesley quanto do Tenente Coronel Barros, eu peço que os senhores e que as senhoras façam justiça para tirar esse peso aqui do ombro desse homem, que chegou lá comigo e com o doutor Paulo e chorou, dizendo que não aguenta mais esse processo, da esposa que está ali, da família. Ele está chorando. Então vamos fazer justiça, vamos absolver esses 2 militares, vamos deixar ele voltar para casa hoje, sabendo que a justiça foi feita, que ele cumpriu, junto com o Cabo Wesley, o dever dele, que é de proteger a sociedade. E eu deixo aqui a todos essa reflexão de dizer que a gente pode contar com a Polícia Militar, a gente pode contar com o efetivo da Polícia Militar, quando o Estado nos falta, já pegando o engate aqui do doutor Paulo. A Polícia Militar também ajuda quando o Estado falha. E eu peço aos senhores e às senhoras que absolvam os 2 acusados aqui presentes, e eu quero agradecer a todos pela atenção. Muito obrigada.
sentença. Submetidos acusados Helder Renato Barros Seabra e Wesley Trindade da Costa a julgamento perante o terceiro Tribunal do Júri da Comarca Capital, o douto Conselho de Sentença não os reconheceu como autores do fato que vitimou Claudionor Eduardo Galvão do Couto. Isto posto, onde veredito do Conselho de Sentença, julgo procedente a acusação e absolvo Helder Renato Barros Seabra e Wesley Trindade da Costa nos termos do artigo 386.5 do Código de Processo Penal Brasileiro em relação ao crime previsto no artigo 121 quanto à vítima Claudionor Eduardo Galvão Couto. Havendo armas ou bens apreendidos, eu determino o devido encaminhamento, transitado e julgado a presente sentença deste baixo na jurisdição, sentença publicada em plenário pelo que ficam devidamente estimadas as partes, sem curso, registro e cumpra-se. Ministério Público, algum requerimento? Abre mão do prazo? Defesa? Muito bem. Transitada e julgada a sentença, eu determino imediato arquivamento do processo com as cautelas legais. Muito obrigado a todos e todas, senhoras e senhores. Agradeço a participação dos senhores jurados. Declaro encerrada a sessão. Senhores jurados, teria almoço para vocês? O lanche foi servido? Tem lanche para vocês. Sirva o lanche dos jurados, por favor. E teria almoço 11h30 para 12 horas. Não sei se vão querer esperar. Pelo menos o lanche vai ser servido agora. Muito obrigado.